Nessa semana, no Cartório Contemporâneo Especial de 2 anos, contaremos com a presença do ministro Luiz Roberto Barroso, do Dr. Hércules Benício e da doutora Larissa Prado. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. A ENO realizou o 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral. Sua abertura contou com figuras ilustres como o Dr. Rogério Portugal Bacelar, o ministro Luiz Roberto Barroso. Veja a seguir. Que a inteligência vai impactar de uma forma tão extraordinária as nossas vidas que é preciso ter em conta como nós podemos nos apropriar dela para fazermos coisas boas. A inteligência artificial consiste basicamente em transferir capacidades decisórias humanas para computadores, para máquinas, mediante a utilização de determinados programas. Os cientistas nos ensinam que a inteligência artificial não tem consciência própria, não tem juízo de valores, não sabe o que é certo, não sabe o que é errado, ela faz aquilo que ela é ensinada a fazer. Portanto, a inteligência artificial é toda ela alimentada com informações e dados abastecidos pela condição humana. O grande traço próprio dela é a capacidade de processar grande quantidade de informações com grande velocidade. Essa é a tônica que diferencia a inteligência artificial da inteligência do cérebro humano. E, portanto, é possível fazer muitas coisas boas com a inteligência artificial, desde as cirurgias robóticas até os carros autônomos. Mas elas vêm com alguns perigos que têm sido detectados. O risco de massificação da desinformação, o risco dos algoritmos discriminatórios, os riscos da opacidade algorítmica, a gente não entender exatamente o que está acontecendo. E aqui há um fenômeno que eu li, estudei recentemente e que me deixou um pouco assustado. Eu disse, e nos dizem, que a inteligência artificial é toda ela alimentada por informações fornecidas por homens e mulheres. Mas houve um episódio famoso que todos conhecerão, em que o computador venceu um jogo de xadrez de um grande mestre internacional, do Kasparov. Venceu alguns e perdeu outros. Mas aí aconteceu uma coisa nova e que tem preocupado os cientistas e todo mundo que está atento ao que está acontecendo. É que o computador havia sido abastecido com as aberturas de xadrez, todas, e com o maior número possível de jogadas alternativas que podiam ser utilizadas. E ele, portanto, trabalhava com a informação que foi fornecida. Porém, aconteceu uma coisa surpreendente. Depois de muitas vezes jogando, e por um processo que se chama machine learning, aprendizado de máquina, o computador começou a usar aberturas e a fazer jogadas que não haviam sido alimentados por pessoas humanas. Ele passou a desenvolver uma estratégia própria. E isso traz algum grau de preocupação, porque o dia que os computadores tiverem raciocínio próprio, consciência própria, acabou a condição humana do jeito que ela existe, pela capacidade que eles têm de processar muito maior número de informações e muito maior velocidade que todos nós. E gera uma preocupação que os cientistas chamam de singularidade, que é os computadores ou a inteligência artificial desenvolver consciência e tomar conta do mundo. Parece uma coisa de ficção científica, e os cientistas dizem que só há um risco de 10% disso acontecer. E eu me senti relativamente tranquilo. Até que li um artigo do Yuval Noah Harari, em que ele fazia uma pergunta que me deixou intrigado, Roto. Você entraria num avião se o engenheiro que fabricou o avião dissesse que há um risco de 10% de ele cair? Possivelmente não. Portanto, nós estamos vivendo um momento fascinante na história da humanidade, que é explorar as melhores potencialidades das tecnologias inovadoras
sem deixar que elas passem a nos dominar. O Yuval Noah Harari, o mesmo autor, ele, num dos livros dele, faz um comentário que eu achei interessante. Ele diz: se uma jovem ou um jovem tiver 2 pretendentes e estiver na dúvida, o Google é capaz de fazer a escolha melhor do que o próprio interessado, apenas cruzando as informações que já tem sobre pretendentes e pretendidos. Eu escrevi na margem do meu livro: prefiro errar sozinho. Mas a verdade é que nós estamos chegando a um mundo em que algumas das decisões mais importantes das nossas vidas talvez possam ser tomadas de uma forma mais eficiente fora da gente, heteronomamente. E isso muda um dos pilares da civilização ocidental, da civilização liberal, que é o livre-arbítrio, que é a autodeterminação. Cada um faz as suas próprias escolhas existenciais. Se as melhores escolhas das nossas vidas passarem a ser feitas externamente a gente, isso significará uma transformação muito profunda na vida de todos nós. Mas eu não quero ficar filosófico demais, eu só quis fazer essa introdução porque esse é o mundo em que nós todos estamos vivendo, juízes estamos vivendo, notários, registradores, advogados, e nós precisamos saber como controlar esses processos históricos para que eles sirvam a tornar a humanidade mais civilizada e fazer um país melhor e maior. Feita essa introdução, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o poder judiciário no Brasil, que é, no fundo, o ambiente em que todos nós estamos envolvidos. Eu agradeço, aliás, a saudação pela minha eleição para presidente do Supremo Tribunal Federal. Ainda não sou, Rogério, mas vou ser, com muita honra, se tiver vida e saúde até lá. E a minha maior preocupação é tornar o judiciário mais eficiente. Nós precisamos melhorar a qualidade do trabalho que nós prestamos. O judiciário no Brasil, esse mundo em que todos nós vivemos, ele vive nesses últimos anos, sobretudo sob a Constituição de 1988, um fenômeno muito expressivo de judicialização da vida. A vida no Brasil se judicializou amplamente. E nós podemos falar de uma judicialização quantitativa e de uma judicialização qualitativa. A judicialização quantitativa, ela se manifesta no fato de que nós temos no Brasil mais de 70 milhões de processos em curso. De acordo com quem faz a conta, nós temos, na verdade, 80 milhões de processos em andamento. E nós temos no Brasil uma população adulta de 160 milhões de habitantes. De modo que, se a estatística fosse uma ciência simples, nós poderíamos dizer que 1 em cada 2 brasileiros, nesse momento, estão em juízo litigando, o que é, provavelmente, o maior índice de litigiosidade do mundo. E, por mais que a gente se esforce, não há estrutura capaz de acudir a tempo e a hora com bons serviços esse volume de demanda. E, além disso, nós também temos uma judicialização qualitativa, que faz com que praticamente todas as questões de algum relevo no Brasil, políticas, econômicas, sociais e éticas, em algum momento cheguem ao Poder Judiciário e, com muita frequência, cheguem ao Supremo Tribunal Federal. A gente decide de pesquisas com células-tronco embrionárias a importação de pneu. A gente decide as mais intrincadas questões tributárias e decide sobre a queima da palha da cana-de-açúcar. A gente vai, eu diria, do sublime ao ridículo em passos largos. Até porque, muitas vezes na vida, o que é importante para um é totalmente desimportante para outro. E, portanto, nós recebemos uma grande quantidade. Eu me lembro sempre, eu tenho um cunhado que vive para lá de Niterói, numa área mais rural, e ele mora numa casa, tem um jardineiro, ele ofereceu um terno para o jardineiro, disse: "Ô Pedro, você quer esse terno?
Pedro respondeu: terno quero não, mas o cabide aceito sim, senhor. Por quê? Porque não usa terno. Para ele, o cabide, portanto, o que é importante na vida faz muita diferença se você está falando com uma pessoa ou outra. Mas a verdade é que nós temos um fenômeno de judicialização, e é importante eu destacar isso, porque ele impacta o papel que eu gostaria de ressaltar para os cartórios. Nós temos no Brasil 18 mil juízes, embora 22.500 vagas. O judiciário custa 104 bilhões de reais, que corresponde a 1,2% do PIB e cerca de 10% do gasto dos estados. Mas aqui nós chegamos ao ponto crucial que eu queria destacar. O tempo médio de duração de um processo no Brasil, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal, é de 5 anos e meio. Nós precisamos ser capazes de transformar essa realidade. Com um corpo de juízes e de servidores e de serventuários qualificado e com esse custo, nós temos que prestar um serviço melhor do que esse que leva 5 anos e meio. Já conseguimos, sobretudo com a digitalização dos processos e com os processos eletrônicos, uma melhora relevante, porque os processos eletrônicos, eles levam menos tempo de tramitação, 3 anos e 4 meses. Ainda é muito e nós ainda precisamos melhorar. E há 2 grandes gargalos no processo brasileiro, ou um gargalo especialmente no processo judicial brasileiro, que está na fase de execução. O congestionamento da justiça brasileira não está no processo de conhecimento, mas sim no processo de execução. E dentro do processo de execução, ele está, sobretudo, na execução fiscal, responsável por quase 40% dos níveis de congestionamento dos processos no Brasil. Eu estou destacando esses dados que me parecem muito importantes, porque eles repercutem muito intensamente sobre atividades que, a meu ver, podem ter um papel destacado de notários e registradores. Em formação, eu organizei os dispositivos constitucionais e legais que cuidam do tema e que os senhores, evidentemente, saberão de cor. A matéria começa no artigo 236 e seus parágrafos da Constituição, que estabelece os 2 traços marcantes, eu diria, das atividades notariais e registrais no Brasil. O primeiro desses traços é o caráter privado, por delegação do poder público, e, em segundo lugar, a exigência de concurso público para ingresso na atividade notarial e de registro. Essa é a matriz constitucional, eu diria, das atividades dos cartórios. Depois temos, já desde muito antes, desde 1973, a Lei dos Registros Públicos, a 6.015, que dispõe sobre o registro civil das pessoas naturais, das pessoas jurídicas, de títulos e documentos e o registro de imóveis. Temos a Lei dos Cartórios, que é a 8935, que regulamenta o 236. Depois sobreveio a 9292, que disciplina o protesto de títulos, e, mais recentemente, a 14.382, importantíssima lei, que dispõe sobre o sistema eletrônico de registros públicos, que está em fase de implementação e acho que vai ser uma das grandes revoluções dentro da atividade notarial e cartorária. Eu acho que é impossível exagerar a importância da introdução do SERP, desse Sistema Eletrônico de Registros Públicos, que vai permitir o registro público eletrônico de todos os atos e negócios jurídicos. Muito importante a interconexão entre as serventias, a interoperabilidade das bases de dados, o atendimento remoto aos usuários e a recepção e o envio de documentos e títulos por formato eletrônico. Essa é uma grande revolução que vai acontecer, as pessoas não precisam mais se deslocar fisicamente. Aliás, esse é um fenômeno que está acontecendo no mundo, que é uma certa despersonalização das relações. As relações hoje já não exigem mais uma presença física.
nós podemos resolver muitas coisas sem nos deslocarmos. E no mundo empresarial, há uma desterritorialização. As empresas já não têm mais sede no local onde elas desempenham a sua principal atividade. Que também são transformações muito importantes que, às vezes, a gente não se dá conta. Mas eu considero que a implantação desse sistema eletrônico de registros públicos é extremamente revolucionária e há muitas utilidades e funcionalidades que podem decorrer daí para a melhoria da qualidade da justiça, na busca de bens, na localização de pessoas e outras atividades relevantes. Estamos de volta com o 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral. Quando eu fui convidado para vir aqui, eu geralmente, quando aceito algum convite, eu procuro fazer um dever de casa. E, portanto, eu li atentamente, sou capaz de ter sido a única pessoa que leu cada linha de uma pesquisa do Datafolha chamada Cartório em Números, para descobrir muitas coisas que eu não sabia e dizer que, muito sinceramente, fiquei vivamente impressionado. É claro que eu sabia, como todos sabiam, está na lei, da importância dos... Professora Isabel, sempre um prazer tê-la presente. Eu, claro, como todo mundo, sabia da importância dos registros públicos e dos cartórios em geral para a autenticidade dos documentos, para a segurança jurídica, para a eficácia de determinados atos jurídicos. Todos nós sabíamos a importância dos notários para a formalização de atos, dos registros de imóveis para dar segurança dominial, acabar com litígios. E uma coisa muito importante numa economia capitalista, poder transformar a propriedade imóvel em um ativo financeiro para fins de garantias. Portanto, havia algumas coisas, eu diria, relativamente óbvias, que eu sabia, e um papel muito importante, um país como o Brasil, que os registros de imóveis têm na regularização fundiária. E essa é uma das preocupações do Conselho Nacional de Justiça, em que eu queria colocar energia. Há uma matéria recente da Folha de São Paulo que diz que cerca de 60% dos imóveis brasileiros têm irregularidades nos seus registros.
e uma propriedade que não tem o registro adequado, ela não pode ser utilizada para obtenção de crédito, não pode ser utilizada como ativo financeiro, que evidentemente faz muita diferença numa sociedade capitalista. Crédito, como nós sabemos, é alguma coisa muito importante. Eu também sabia da importância dos cartórios, sobretudo por legislação mais recente, pelas comunicações que tem que fazer a órgãos públicos e autoridades como Polícia Federal, IBGE, INSS, Receita, Ministério da Saúde, TSE, e, por legislação recente, também sabia da inclusão, eu diria, de notários e registradores no combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, pelo dever de comunicação ao COAF de toda e qualquer movimentação de natureza suspeita. E agora, como lembrou o Rafael, aliás, queria saudar o presidente da Escola Superior da Advocacia, meu querido amigo Rony Duarte, e agora, como lembrava o Rafael, esse tema importantíssimo do registro de carbono, que eu acho que é uma agenda que nós temos que avançar no Brasil. O Brasil tem que se tornar a grande potência ambiental mundial. Essa é uma área em que nós estamos vocacionados para sermos líderes globais. Nós temos energia predominantemente limpa, que é hidráulica. Nós temos as energias alternativas e renováveis, talvez com mais fartura que em qualquer lugar do mundo, energia eólica, energia solar e biomassa. E nós temos a Amazônia, que é a maior reserva de biodiversidade do mundo, que tem a maior quantidade de espécies de fauna, de flora, de fungos. A Amazônia desempenha um papel importantíssimo no ciclo das chuvas, no ciclo das águas, e é o maior armazenador de carbono do mundo. E quando a gente derruba a floresta, a gente não apenas perde esse armazenamento, como ainda libera na atmosfera o carbono que está armazenado. Nós temos que investir numa bioeconomia da floresta para dar condições de vida àquelas 25 milhões de pessoas, sem que a floresta seja derrubada. E o crédito de carbono e esse financiamento dos serviços ambientais é um dos caminhos e, portanto, considero o avanço dessa agenda, Rafael, muito importante para o Brasil e com um papel importante que os registradores podem ter. Mas eu dizia, eu li, então, o cartório em números, presidente. Aliás, esses últimos tempos eu só tenho lido números. Eu li o Justiça em Números também, para me situar no Poder Judiciário, e li o cartório em números. E, aliás, eu penso que a vida mudou muito. Antigamente, quando eu era adolescente, se dizia assim, tão burrinho para matemática, vai ter que fazer direito. A vida não é mais assim. Hoje em dia, juiz que não sabe fazer conta, juiz que não sabe identificar quem é que vai arcar com o ônus da sua decisão, não estará praticando boa justiça. Saber quem paga a conta é essencial para realizar a justiça. E o mundo vive o que eu gosto de chamar de um giro, uma virada empírico-pragmática. Hoje em dia, a gente tem que prestar atenção nos dados e a gente tem que monitorar resultados e sair um pouco desse mundo abstrato em que frequentemente nós vivemos. O pragmatismo significa ver se funciona e que resultados está produzindo. Às vezes a gente imagina alguma coisa que acha muito interessante, muito eficiente, e quando vai ver, não é. Eu me lembro sempre de uma história que se conta de uma cidade medieval na Itália que teve uma infestação de ratos. Para combater a infestação de ratos, a municipalidade passou a pagar um dinheiro a quem entregasse um rato morto, que parecia uma política pública excepcional. Até que, um ano depois de prática dessa política pública, foram ver os resultados e tinha aumentado exponencialmente a quantidade de ratos. E foram entender por que a população passou a produzir rato para vender para o governo. Portanto, é preciso prestar atenção numa política pública para ver se ela funciona. A vida passou a ser assim. A gente tem que traçar metas baseado em dados, em números, em estatísticas e pesquisas, acabar com esse mundo brasileiro em que as pessoas acham sem ter procurado e, em seguida, monitorar se os resultados estão se produzindo e, se não tiver, a gente tem que procurar, evidentemente, outro caminho. E, portanto, eu fui aos números do cartório em números, dos cartórios em números,
E fiquei sabendo, muitos aqui saberão, mas eu não sabia, que existem 13.440 cartórios distribuídos pelos 5.570 municípios. É capaz de ter mais cartório do que comarcas no Brasil, o que é uma observação interessante. Também fiquei sabendo que o mundo notarial e registral emprega 125 mil pessoas, que já fez no combate à lavagem de dinheiro, que considero um dos caminhos mais importantes para o enfrentamento da corrupção, 6.500.000 comunicações ao COAF, e uma coisa que me é muito querida e certamente será também para as mulheres aqui presentes, nos cartórios existe praticamente igualdade de gênero. São 6.613 titulares homens e 6.368 titulares mulheres. Esse é um número extraordinário que a gente não conseguiu ainda no Poder Judiciário e menos ainda no Poder Legislativo, que é paridade de gênero, ou pelo menos ter uma ascensão continuada e significativa de mulheres nos cargos de direção. Uma das razões para isso é o fato de que os cargos são providos por concurso público. Não depende de indicação política, não depende de relações, só depende de mérito, num mundo que ainda é dominado por homens e que, portanto, a ascensão é predominantemente de pessoas do sexo masculino. E, nesse mundo que se fala tanto de crise fiscal, o cartório em números apurou que a arrecadação tributária dos cartórios foi de 62 bilhões em 2022. Portanto, um conjunto de notícias boas, e eu parto do pressuposto, os institutos de pesquisa não têm fé pública, mas eu sempre parto do pressuposto de que as pessoas atuam com idoneidade e com boa fé, e que, portanto, esses números são reais e todos eles são muito impressionantes, positivamente impressionantes. Depois eu fui olhar um pouco os principais registros. No Brasil, nós temos 7.800 cartórios de registro civil. Isso é muito impressionante, porque o Brasil tem 5.570 municípios. Portanto, nós temos mais cartórios de registro civis e eu suponho que todos os municípios, praticamente por esses números, tenham um cartório de registro civil. Isso, do ponto de vista da identificação das pessoas, é um dado que eu considero extraordinário, porque ele ajudou a erradicar o número de crianças que não têm registro no Brasil. Porque sem registro público você não faz um censo adequado, você não tem uma política pública adequada, de modo que a estatística que a pesquisa forneceu é que apenas 2,1% das crianças que nascem no Brasil não tem o registro no registro civil, não tem uma certidão de nascimento. Eu acho que esse é um dado também a ser celebrado, considero ele imensamente importante. Aí fui ver os dados aí mais por uma questão lúdica. De 2002 a 2022 foram 20 milhões de celebrações de casamento. Vê que o pessoal insiste mesmo, viu? Eu brincava com a minha mulher sempre, assim, olha, o casamento é uma instituição formidável. Difíceis são os primeiros 30 anos, mas depois vai engrenando, vai bem. E foram 68 mil casamentos homoafetivos, vou dar uma palavra sobre isso depois, e mais quase 10 mil casos de alteração de gênero e de nome, sobretudo de pessoas transgênero. Os tabelionatos de notas, foram celebrados 20 milhões de escrituras de compra e venda, 52 milhões de procurações, 2 milhões de escrituras de união estável, 500 mil testamentos públicos e 720 mil pactos antinupciais. Eu fui, porque geralmente a gente fala das atividades e pensa nelas abstratamente, mas eu fui ver o impacto humano quantitativo de pessoas que são efetivamente beneficiadas pela atividade cartorária. Agora, num domínio um pouco mais antipático para os cidadãos privados, mas que vai se tornando crescentemente mais importante para a Fazenda, nós temos 3.760 tabelionatos
de protestos. Mas o dado que me chamou muita atenção aqui, sobretudo pelo impacto que produz sobre a execução fiscal, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, é a quantidade relevante de recuperação de crédito que advém do simples protesto, independentemente do ajuizamento de execução. Portanto, o protesto ele tem esse papel relevantíssimo de desjudicializar, pelo menos em parte relevante, a vida, porque a quantidade de inconvenientes que advém do protesto muitas vezes faz com que a pessoa se apresse em pagar inconvenientes que muitas vezes não advêm do ajuizamento de uma execução fiscal. E, por fim, nós temos no Brasil 3.297 registros de imóveis. Há um fenômeno muito interessante ocorrido no Brasil com a parceria dos cartórios, tem sido a desjudicialização da vida. E eu acho que talvez, sobretudo para os cartórios de notas, esse seja o caminho mais extraordinário para desafogar a justiça brasileira, prestando um serviço mais célere e mais eficiente e mais barato para o país, que é as diferentes possibilidades de desjudicialização. Eu gostaria de parabenizar aos 2 anos do programa, parabenizar todas as iniciativas das matérias, dos convidados. Eu sou uma participante e também assisto aos programas. Eu acredito que faltam programas como esse nas nossas redes sociais, na televisão, para que levem ao conhecimento da população sobre os seus direitos, sobre esses serviços públicos, porque certamente todas as pessoas em algum momento da sua vida já passaram por algum cartório, seja no nascimento, no casamento, na transmissão imobiliária. Então, é muito importante que as pessoas tenham conhecimento das evoluções tecnológicas, das modernidades recentes nos cartórios. Então, parabéns por essa iniciativa do programa, parabéns por todas as entrevistas feitas e que tenha muito mais sucesso nos próximos anos que estão por vir. A Confederação Nacional de Notários e Registradores e o Sindicato dos Notários e Registradores têm como prerrogativa exclusiva a representação e a defesa dos notários e registradores. A Lei nº 14.398 de 2022, publicada em 8 de julho de 2022, surgiu dentro da CNR para atender a uma demanda de toda a classe. Agora, notários e registradores, bem como seus escreventes, possuem um documento de identidade exclusivo da atividade que os identifica no exercício de sua função, de sua profissão e já pode ser solicitado. Eu ainda não fiz a minha porque, que bom, né? Estava com uma procura muito grande. Eu já fiz a minha logo no início e agora estou renovando já para poder alongar, ter um prazo maior
da minha carteira de identidade. Fizemos agora, nesse momento, eu acho imprescindível todo tabelião oficial ter essa carteira da UNF. Eu já tenho a identificação anterior, eu acho extremamente válido e importante, é a que eu uso normalmente no meu dia a dia. Acabei de fazer e estou muito, muito feliz. Dá uma sensação forte no peito da gente. Eu lembrei, sou tabeliã e aqui é minha identificação. Muito legal. Foi tranquilo, foi rápido, né? Em pouco tempo a gente conseguiu coletar as informações e a carteira vai ficar pronta hoje. Gostei muito. Eu achei muito legal. Todo mundo está aqui, então você preenche seus dados, já está ali no computador. Tem alguém para auxiliar se você tiver dúvida na tua frente. Aí você faz o pagamento, você tira foto, tudo num só lugar. Muito rápido, prático, muito bacana. Foi extremamente rápido, então é uma identificação que todo cartorário tem que ter. Importantíssimo, porque a nossa profissão, né, embora seja prevista na Constituição Federal, né, como eu disse, nós somos profissionais do direito, detentores da fé pública, ela é uma profissão que você não tinha como eu sou tabelião. A pessoa sabe o que é tabelião porque a vida ensinou, mas essa legalidade da profissão não era tão grande como depois agora com a nossa identificação, com validade de identidade em todo o território nacional. Eu sou tabelião no Brasil inteiro. Eu acho que essa medida efetivamente identifica aquele profissional que está comprometido com a extrajudicialização, com a modernidade, com a desjudicialização, mas principalmente, como é um trabalho que eu desenvolvo há algum tempo, com o atendimento de qualidade, com o acolhimento das demandas que os nossos usuários nos trazem e saem com a solução, né? A solução muito mais, não é só eficaz, ela é mais rápida, né? Então, desjudicializar, ou como se diz agora, extrajudicializar, é realmente trazer uma qualidade para o mundo jurídico. Na minha cidade, que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro, lá onde eu detenho a minha delegação de um cartório, todo mundo, as pessoas me conhecem, a maioria das pessoas da cidade não é tão grande, e me identificam como sendo o tabelião. Ele é o doutor Reinaldo, o tabelião. Agora, já aqui em Brasília, São Paulo, eu tenho que me identificar, olha, eu sou tabelião. Antes era a minha carteira de motorista aqui, né? Todos nós somos profissionais de direito formados em direito, porém eu sou tabelião e não sou um advogado. O título de advogado é privativo dos inscritos na OAB. E a nossa profissão, ela é incompatível com o exercício da advocacia. Então, eu não sou advogado. O que isso é? Tabelião. Se a pessoa não souber o que é tabelião, eu não sou nada. Não era, né? Hoje acabou isso. Agora nós nos identificamos com juridicamente e com a certeza de que no Brasil inteiro essa nossa identificação ela tem validade. Eu acho muito importante em vários sentidos, até num sentido que eu chamaria de pedagógico, que é o seguinte: não são todos os cidadãos que sabem quem é um oficial de cartório, um registrador, um notário. Não são todos que conhecem. A partir do momento que a gente tem uma identificação e a gente ostenta positivamente essa identificação, é uma forma de nós nos darmos a conhecer para a sociedade de uma maneira geral. Então eu acho, e também inspira em nós um orgulho da atividade que a gente exerce, que é tão útil para a sociedade, né, que traz tanta cidadania para a população brasileira. Eu vou chegar no meu estado, que eu sou do Mato Grosso, e já vou incentivar os meus colegas
a fazer a identidade. E vou explicar que é rápido, que é tranquilo de fazer. Vou divulgar isso no meu estado, com toda certeza. Que façam a carteira para poder usar ela no dia a dia, até a carteira profissional mesmo, de notário e registrador, extremamente interessante, né? Já que as outras profissões também têm, né? Como engenheiro, advogado, então nada mais justo a gente ter a nossa também. Então eu acho que é uma forma de nós nos identificarmos enquanto conjunto, né? De nós nos identificarmos para a população e nós darmos a conhecer a nossa profissão e, consequentemente, o nosso serviço também. Então, acho que é motivo de muito orgulho. Para mais informações, acesse o site da CNR. A CNR está de parabéns, acerta muito nesse diálogo com a TV Justiça, porque, evidentemente, quando a gente pensa em justiça da TV Justiça, nós pensamos nos tribunais, etc. Mas o dia a dia da população brasileira ele é feito também através dos cartórios, né? É ali que boa parte da vida das pessoas ficam, o casamento, o divórcio, a compra, a venda, o carro, a casa, enfim, o testamento, essa coisa toda, tudo fica ali nos cartórios. E, portanto, a nossa confederação está de parabéns, as federações estão de parabéns, os sindicatos estão de parabéns e obrigado à TV Justiça por abrir esse espaço para desmistificar um pouco o que é o cartório. É inegável que ainda há uma fama não real de que cartório é justamente o contrário, né? Aquele lado burocrático. Não, então acho que esse programa vem aí a desmistificar essa imagem ainda arcaica, sabe, bem ruim ainda que se tem, que não é real sobre o serviço delegatário brasileiro. A doutora Larissa Prado e o doutor Hércules Benício conversaram sobre diversos temas notariais no nosso novo quadro, Mesa Redonda. Os cartórios aumentaram em 80% a emissão de apostilamentos no Brasil. Nos primeiros 4 meses de prestação de serviços por notários e registradores, o total praticado de apostilamento superou em 180 mil os realizados pelos postos do MRE em 7 meses. A apostila no cartório facilita os trâmites para a obtenção de dupla cidadania? É interessante dizer, a resposta é sim. Em agosto de 2016, nós entramos de vez na comunidade de países, né, que os signatários da Convenção de Haia, que trata da desburocratização no trâmite de documentos públicos. Então, um documento público gerado no Brasil, por exemplo, uma certidão de nascimento, para produzir efeitos no exterior, antes de agosto de 2016, a pessoa precisava ir ao Itamaraty para verificar que um oficial de registro tinha expedido aquela certidão de nascimento. Lá no Itamaraty recebia uma chancela do Ministério das Relações Exteriores. Daí a pessoa iria para um consulado do país de destino. Por exemplo, eu quero cidadania italiana, pegava aquela certidão que tinha passado no Itamaraty, ia para o consulado. O cônsul italiano verificava que o Itamaraty havia chancelado a autenticidade do documento e aí o cônsul falava, tá tudo ok, isso é uma certidão emitida por uma autoridade brasileira, que no caso seria o oficial de registro civil. E aí a pessoa levava para a Itália. Se ela quisesse uma cidadania francesa e italiana, aí ela teria que fazer esse ITER, mas ia ao consulado francês. Vamos colocar isso num diploma. Eu quero aplicar para um doutorado na Itália. Eu precisava ir para o consulado italiano. Mas eu também quero aplicar para um doutorado na França, porque eu não sei quem é que vai me aceitar, a universidade que vai me aceitar. Então, eu teria que gastar tempo, dinheiro e visitar diferentes consulados. Com a apostila, tudo fica desburocratizado. A autoridade apostilante verifica que o documento chamado diploma, por exemplo, ele é autêntico, foi emitido por um reitor, o reitor assinou corretamente, e a autoridade apostilante, ela apõe um documento ali, uma apostila, e aí é por isso que é o nome, descrevendo que aquele documento é um documento produzido no Brasil que deve produzir efeitos em qualquer um
dos mais de 160 países no mundo que são signatários da Convenção de Haia. Isso é muito importante verificar que isso desburocratiza, acelera, torna menos custosa a vida da pessoa. Então, a apostila melhorou muito. E quem é a autoridade apostilante no Brasil? São os serviços notariais e de registro. Graças ao CNJ e ao Ministério das Relações Exteriores, que elegeram os notários e registradores do Brasil como autoridades apostilantes, o que tornou muito mais pulverizada a possibilidade de receber esse serviço de legalização de documentos, que agora a gente fala em apostilamento desses documentos, não mais aquela legalização lenta e mais custosa. E então há uma capilaridade dos cartórios e você não precisa ir mais naqueles escritórios de representação do Itamaraty no Brasil e depois visitar consulados. Passa num tabelionato, passa num ofício de registro, apostila o documento e vai ser feliz levando este documento para o país, né, de destino. Verifica-se que a legalização tinha várias etapas. Tradução juramentada, tinham várias etapas. E o apostilamento é uma etapa. Já sai do cartório de notas com o selo, o papel oficial, já podendo ser enviado. Cartório de notas ou ofício de registro, Sim. Exatamente, é isso aí. Doutor Hércules, nesse assunto ainda de apostilamento, a simplificação do processo de validação dos documentos tornou viável a realização do sonho de muitos cidadãos brasileiros, por essa celeridade. E de que forma era feita a apostila e quais as melhorias que o novo formato trouxe? Nós, em 2016, já nascemos digitais. Os cartórios, eles pegavam o documento no papel, eles digitalizavam esse documento, geravam uma apostila no papel, colocavam essa apostila no papel, grudava no documento original ou numa cópia autenticada e apostilava este documento original ou cópia autenticada. Mas carregava informações na internet de que aquele tal documento, e aí pegava uma cópia digitalizada, né, a digitalização daquele documento, e colocava as informações do apostilamento, dizendo, determinado documento está apostilado, qualquer autoridade no exterior pode apontar para o QR Code que está nessa apostila, que vai verificar que o documento está devidamente apostilado. Qual foi a mudança com o sistema e-apostil? É que o documento não precisa ser mais papelizado. A pessoa pode ir a um tabelionato, a um ofício de registro, levando um documento nato digital. E não vai ser papelizado esse documento. A apostila vai ser inserida eletronicamente, o que, de alguma forma, ela gera até uma economia em relação aos papéis. E a segurança é idêntica, porque você não precisa de um papel seguro para dizer que aquela apostila é segura. Basta que você tenha elementos da autoridade apostilante dizendo que aquele documento, ele é autêntico, quem assinou o documento tinha a qualidade de um agente público capaz de emitir o documento. Então, a apostila, ela se presta a isso, a verificação da autenticidade de um documento público brasileiro e a qualidade do signatário daquele documento para ter autoridade de expedição do documento. Vem o ofício de registro, vem o tabelionato e diz que aquilo está tudo ok, está tudo certo, então já pode produzir efeitos no exterior e a comunidade, né, das nações que vem aceitando essa forma de desburocratização de produção de efeitos para documentos públicos é muito grande e o Brasil, em muito boa hora, prestigiou notários e registradores para esse tipo de serviço. E esse novo formato do e-apostil, eu acredito que até a segurança jurídica fica até maior, porque quando se diminui as etapas mecânicas que envolve a pessoa, o escrevente, pode ocorrer uma falha humana numa menção ali de um preenchimento de um campo e por causa de alguma coisinha que foi ali transcrita de maneira equivocada ou uma digitalização que não foi tão fiel à original, pode inviabilizar a utilização desse documento quando ele for apresentado fora do país. E, de forma digitalizada, como não se papeliza nada, as informações elas são passadas diretamente do digital para o digital. Então, a falha humana, a possibilidade de erro, eu acredito que diminui imensamente. Diminui, mas é interessante que a gente precisa combinar
com os destinatários do documento. Para aceitar. Eventualmente o país de destino vai falar, poxa, está estranhando, está tudo muito moderninho para o meu gosto. Eu quero é o papel, eu quero é o carimbo. E aí, esse é o problema. A gente precisa combinar com os destinatários sobre essa modernidade. Paulatinamente, os países vêm aceitando. É isso aí. Dr. Hércules, por fim, qual é a sua visão sobre o futuro da atuação dos registros públicos na prestação dos serviços à população e de que forma tem contribuído? Os registros públicos, eles contribuem para a publicidade das manifestações de vontade, para a correção também dessas manifestações. Repare a postura de um tabelião de notas quando ele molda a vontade das partes ao ordenamento jurídico. A questão da identificação das pessoas, verificação de capacidade. Cada vez mais a população e o poder público tem prestigiado os notários e registradores como esses agentes públicos da paz social, mas que garantem segurança, publicidade, autenticidade e eficácia aos atos. O que eu tenho a dizer é que os notários e registradores muito têm a contribuir para a sociedade, para o poder judiciário, e acredito que cada vez mais os serviços serão aumentados no sentido de contribuir para a segurança jurídica. Esses princípios citados pelo Dr. Hércules são a base dos serviços notariais e registrais, e eu acredito que, como acabamos de mencionar, as pessoas ainda não acreditam quando não enxergam o papel de segurança do cartório sem o carimbo do cartório. Mas com a pandemia, com a digitalização, os cartórios estão muito mais modernos. E com mais, a segurança jurídica, ela está garantida com aquele QR Code, com aquele selo eletrônico, que é possível de qualquer lugar do mundo, com a internet, se verificar aquela autenticidade daquele documento. Então, as pessoas pararam de ter que levar o documento em papel no cartório para o cartorário ter que apreciar. Então, as pessoas podem mandar tudo digitalizado, de maneira nato digital também, que o cartório vai verificar. Então, isso é importante, que as pessoas aprendam e escutem mais bate-papos como esses nossos aqui, para poder verificar que os cartórios se modernizaram. Então, é possível sim fazer um serviço cartorário totalmente à distância e ele ter a mesma segurança e ser aceito. Então, os registros públicos, eles corroboram com a segurança jurídica, eles desafogam o poder judiciário, ele desburocratiza vários serviços que demoram muito no poder judiciário. Então, confiem nas instituições cartorárias, tirem todas as dúvidas com os tabeliães e os registradores que vocês possuem confiança, porque os cartorários estão aqui para contribuir e para entregar um serviço de qualidade. Exato. Dr. Hércules, uma honra poder participar desse bate-papo aqui hoje e ficamos à inteira disposição para qualquer outra oportunidade. Oi, meus amigos. Estou aqui para renovar o convite que já fiz para a participação no nosso congresso, que vai ser no dia 30 de novembro e 1º de dezembro em Brasília, Distrito Federal, no Hotel Royal Tulip. O tema: gestão, compliance e sustentabilidade. Teremos a presença de ministros, desembargadores, juízes, procuradores, promotores, notários e registradores, além de acadêmicos de direito. Conto com a presença de todos. Um grande abraço. Envie também sua mensagem de aniversário para o e-mail tvcartorios@cnr.org.br. E esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco nesses 2 anos. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça ou no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Te aguardo quinta-feira, 19 horas, na TV Justiça. Até lá!